Cada livro tem a sua história. Um livro, uma história. Um programa com Lidwin Borba às sextas-feiras aqui na Azor Mais. Ora, hoje vamos falar de mais um livro, uma história, e vamos falar do livro David Fagundes, Versos de uma Vida. Foi um livro que foi lançado em 2009. Foi, digamos, o primeiro livro que eu lancei como editora, depois de o ter escrito também. David Fagundes, Versos de uma Vida, é uma biografia e uma recolha de uma vida de versos que este homem foi fazendo. Vamos começar por ver aqui os aspectos principais deste livro, que são: tem o capítulo 1, que tem a vida dele, onde ele nasceu, o desenvolver-se da sua vida. Depois o capítulo 2 trata da família, a sua família. Ele casou, tem 2 filhas, 4 netos. E mais tarde dedicou-se a uma profissão, neste caso a guarda fiscal, em que foi a sua vida, foi a sua profissão principal, digamos assim, depois de completado o serviço militar obrigatório. Tem algumas participações sociais, que trata o capítulo 4, envolveu-se em coros, em diversas atividades sociais que estão aqui também no livro, que depois veremos com mais algum pormenor. O capítulo 5 trata todos os escritos que ele teve ao longo da sua vida e que está dividido por velhas, marchas, outros versos, e nesses outros versos incluem-se aniversários e batizados, cartas a pessoas de família, óbitos. Os óbitos é um assunto sempre complicado de tratar em verso, mas que o David Fagundes tratou-os muito bem. Depois tem outros versos ligados ao Natal, ao Ano Novo, e neste caso ao Ano Velho e ao Ano Novo, porque ele fazia a despedida do Ano Velho e fazia referências ao Ano Novo. Tem cantigas ao desafio também, em alguns casos com amigos. E depois tem uma série de quadras e outras rimas que ele foi escrevendo ao longo de uma vida. Por fim, tem uma cronologia, onde se vêem as datas principais de tudo quanto foi acontecendo na vida dele. A história deste livro. Tem uma pequena história. O primeiro livro a ser editado por mim, com a minha editora Turiscom, em 2009. Eu conheci o David Fagundes da profissão da guarda fiscal, do tempo que trabalhei na agência Tomé de Castro, na agência dos barcos da Praça Velha, por questões profissionais. Eu trabalhava na agência e ele trabalhava na guarda fiscal, e cruzávamos às vezes com os trabalhos que eu, como rapaz, ia fazer à guarda fiscal. Conheci-o como o homem das rimas, mais tarde um pouco através do nosso amigo o Norberto Betancourt, natural de São Jorge, e que vive cá na Terceira há alguns anos, que também gosta de umas quadras, de umas rimas, e que também canta, também é improvisador, irmão do conhecido Perneta de São Jorge, já falecido. E foi o Norberto Betancourt que me pôs ao corrente das faculdades do David Fagundes em escrever e em versejar. Foi aí que eu conheci o David Fagundes como pessoa a fazer versos. E como estava a fazer uma recolha para velhas, para um livro de velhas, pedi na altura, já sabia por Norberto Betancourt que ele tinha algumas velhas escritas, se ele tinha algumas velhas que me quisesse facultar para incluir nesse livro das velhas. Esse pedido foi feito nessa altura, estamos a falar por volta de 2008, 2009, e o livro das velhas foi publicado agora em 2020. Mas tem lá 370 velhas do David Fagundes, o que não é pouco, uma grande parte delas velhas puras e outra parte décimas picantes, como eu lhe chamei. Foi nessa altura que eu o conheci e que lhe pedi essas velhas, como acabei de referir, e ele passados alguns dias, telefonou-me, disse que tinha essas velhas prontas. E então o que é que ele tinha feito? Uma coisa muito engraçada, que foi uma volta à Ilha Terceira em velhas. Todos
todas as freguesias, todos os lugares, todos os coratos, todos os sítios conhecidos ou com algum conhecimento da Ilha Terceira, ele dedicou-lhe uma velha, e eu acho que nessa altura todas elas sobre a Ilha Terceira são mais de 100 velhas, se não me engano. A partir daí tomamos algum conhecimento e ele falou-me que tinha alguns versos escritos ao longo da vida e que mostrou algum interesse em juntar isto tudo e publicar. Foi aí que nasceu a nossa conversa de publicar este livro, David Fagundes, Versos de uma Vida. E são realmente versos de uma vida, porque ele tinha, ao longo da vida, tinha-os guardado, ou melhor, ele escrevia-os num papel qualquer que encontrava, incluindo um talão do Guarita, um bilhete urbano, um bilhete da caminhoneta da carreira, qualquer papel servia, que a gente às vezes diz na brincadeira, um papel de saca de cimento. Também esse tipo de papel servia para ele escrever o que tinha na sua mente ou que tinha encontrado. Geralmente eram versos relacionados com acontecimentos que lhe passavam durante a sua vida, durante o seu percurso. Grande parte deles, dos versos, depois de estar reformado, ele viajava, andava muito ali no centro de Angra, e vinha às vezes à Praça Velha, conversava com amigos, e às vezes algumas situações que se lhe deparavam, ele passava essa situação a verso e com muita graça. E o mais engraçado foi que grande parte destes versos que ele foi escrevendo, chegava à casa, colocava-os em cima da mesa, em cima de um móvel qualquer, e eles desapareciam, e ele pensou que ao longo da vida isso tinha ido para o lixo e que nunca mais veria o resultado desse trabalho. Quando, para espanto dele, a esposa tinha tudo guardado numa gaveta, e foi esses talãozinhos todos, esses papelinhos todos, tudo isso que serviu para, portanto, fazer este livro, digamos assim. Todos os versos, ou quase todos, que ele escreveu, ou que pelo menos o papel foi guardado, está aqui. E a dona Vitalina, a esposa dele, muito bem guardou, fez um bem útil, porque mais tarde deram para fazer uma publicação, digamos assim. Depois, o miolo do livro, digamos assim, tudo quanto se foi passando, está aqui dividido em vários capítulos. O David Gonçalves nasce em 1938, na freguesia da Fonte Bastardo, numa família de 9 irmãos, gente ligada às terras, e a partir daí continua na sua vida das terras, faz o serviço militar em 59 e mais tarde, após o serviço militar, tenta se empregar, começar a trabalhar na base americana das Lajes. Ele vivia na Fonte Bastardo, era o ponto de muita gente daquela zona procurar emprego na base americana. Ele também tentou, não o conseguiu, e mais tarde, 60 e pouco, concorre à Guarda Fiscal e é admitido para a Guarda Fiscal. E é a partir daí que se desenrola a vida dele toda e se concretiza uma vida e se organiza uma vida com base nesse posto de trabalho, que é a sua sobrevivência, a sua vivência dos anos todos que esteve vivo. Ainda se reformou antes de falecer, teve uns anos reformado e faleceu em 2010. Ou seja, David Fagundes nasceu em 1938 na Fonte Bastardo e faleceu em 2010 no Hospital de Angra, quando vivia na freguesia da Conceição, na Rua de Cruzeiro, muito perto da Igreja da Conceição, onde tem lá a sua casa, onde vive neste momento a sua esposa. Para começar aqui com o conteúdo do livro e dizer alguma coisa sobre este livro, David Fagundes, Versos de uma Vida, começaria pelo capítulo 1 e com um verso que ele tem aqui, que acho que elucida o que é uma vida. Ele diz assim: a vida é um tanto bela, desde o nascer até à morte. Se a sorte é dada por ela, sem ela não temos sorte.
Depois tem aqui, no livro, inclui uma fotografia dele na escola primária da Fonte Bastardo, onde concluiu o seu ensino primário, o seu diploma desse ensino elementar, e mais tarde tem aqui uma fotografia de mais tarde, já na tropa, no então chamado BI 17 em heroísmo, ou seja, Batalhão Independente de Infantaria número 17, onde ele estava em 1960. Como disse, ele foi militar em 1959, em 61 está na Fonte Bastardo à espera de ser chamado para trabalhar na base americana, o que não aconteceu, e em 1963 ingressa na Guarda Fiscal, vai ao curso a Lisboa, depois é colocado em Santa Maria, vem mais algum tempo a São Miguel e depois é colocado definitivamente na Ilha Terceira, onde exerceu toda a sua profissão como guarda fiscal. Neste curso de guarda fiscal que foi frequentar a Lisboa, teve como companheiro de curso o conhecido poeta de Santa Bárbara, o António Mendes, que foi colega dele, quer de curso, quer mais tarde de trabalho aqui em Angra, pelo menos. Há uma fotografia com eles no estudo, lá fora, portanto, em Lisboa. O livro tem aqui algumas fotografias da escola onde ele esteve na Fonte Bastardo, da igreja de Fonte Bastardo, da igreja da Conceição, e algumas fotografias de familiares, nomeadamente os seus antepassados. Em relação ao capítulo 2, à família, também começa aqui com uma quadra dele, que também tem alguma graça, que diz: fugerado, nada e criado, à chuva e sol que nos cobre, por muitos irmãos ladeado, filhos de uma família pobre. Era isso, o David Fagundes era filho de uma família pobre, de uma família ligada à lavoura, e eram 9 irmãos, como já se disse. A sua profissão, ele começa aqui no capítulo da profissão, o capítulo 3, com uma quadra também que elucida bem a sua profissão. E aqui, nesta página, estou aqui a ver a fotografia que me referi há bocado, de o David Fagundes e mais 2 colegas, um deles, o António Mendes, de Santa Bárbara, o nosso conhecido poeta e escritor, que recentemente lançou um livro com muita graça, com muito humor. Em relação à profissão, ele escreveu aqui, para abrir este capítulo, o capítulo 3, uma profissão, diz assim: a farda continuei a usar e com ela nunca me dei mal. Continuei a ser militar como agente da Guarda Fiscal. E depois tem aqui umas fotografias dele, umas fotografias com todos os colegas de trabalho nos anos 70, junto à Guarda Fiscal, que ainda hoje funciona junto ao Pátio da Alfândega. Depois algumas condecorações que ele foi alvo, nomeadamente um louvor, aqui em 1989. Depois tem aqui o capítulo 4, a participação social dele. Ele tem uma participação social ativa no coro da Conceição, no coro da Sé, ou seja, a Capela da Sé. Também fez parte dos cursos de cristandade. Com esses coros chegou a ter várias deslocações, incluindo ao estrangeiro, e também fez parte de uma dança da Fonte Bastardo enquanto rapaz em 1960, chamada Gonçalo Velho Cabral, as velhas danças de espada que se faziam com elementos da história. Fez parte também do coro Tomás de Borba, da Academia da Ilha Terceira, e para acabar esta parte, este capítulo relacionado com a participação social, também começa aqui com uma quadra dele, no capítulo 4, que diz assim: e assim vamos andando como alguém me aconselha, no jardim horas vou passando, outras tantas na Praça Velha. Deste coro, como já disse, teve várias deslocações, inclusive a Macau, a convite do governador de então, Rocha Vieira, que tinha sido Ministro da República aqui na Ilha Terceira. Também fizeram uma deslocação ao Brasil, em que ele esteve, aliás, há aqui uma fotografia dele junto do Cristo Rei no Brasil.
Em relação a escritos, ele tem vários escritos ao longo da sua vida, uns de uma forma, outros de outra, que vamos ver aqui alguns, portanto, em pormenor, e aqui o capítulo 5º começa com uma quadra que diz: desprezem os mexeriques, façam uso dos seus cobros e façam vida de ricos sem pena de morrerem pobres. É um conselho, ou seja, aproveita enquanto estás vivo, porque é isso que vale a pena. Em relação às velhas, temos aqui 370 velhas da autoria do amigo David Fagundes. Eu dizia há bocado que cerca de 100 são de volta à ilha, são mais precisamente 118, em que ele faz uma volta à ilha em que refere todas as freguesias, todos os lugares, e dedica mais de uma velha a determinadas freguesias. Nesse conjunto de 370 tem 56 que são décimas. São décimas picantes, com algum sentido de humor, não propriamente a velha em si, como nós a conhecemos, mas sim décimas picantes em forma de velha. Aqui das velhas, ele abre o capítulo aqui com uma velha, este capítulo também que faz parte do capítulo 5º, e então diz assim: eu quando as velhas canto, como não sou nenhum santo, faço tudo à descarada, porque uma velha cantada, sem intenção mal criada, não é velha nem é nada. Uma velha bem vestida torna-se bonita e bela, mas se for vista despida, ninguém dá nada por ela. Então, ele tem aqui o conjunto de 370 velhas que eu me referi há bocado. Também escreveu várias marchas durante a sua vida. Algumas delas estão aqui, nomeadamente a Marcha de São Bento de 1986, uma marcha para a América, para a cidade de Lowell, em 1987, e uma marcha para a Graciosa, em 1988. E começa aqui este subcapítulo com uma pequena estrofe sobre as marchas, que diz assim: terceira, és a ilha é a ilha de mais festa, não há outra como esta para a vida dos amores. Terceira, cheia de vida e mimosa, és a terra que mais goza na região dos Açores. Depois tem aqui outros versos que estão depois divididos em vários subcapítulos, e que neste tema ele deixa aqui uma quadra. A vida é como uma cena quando no palco se atua, quem nos morre deixa pena, mas a luta continua. Quer dizer que depois da morte, para os que ficam cá, a vida continua. É isso que o David quis transmitir. Tem aqui também alguns versos destinados a aniversários, e são muitos, a irmãs, a primos, a tios, a Dona Valentina, aos anos de casada, a netas. Tem uma série deles relacionados com aniversários. E ele começa este subcapítulo com uma quadra que diz assim: fazer anos não é festa, é sentir que alguém nos furta um pedaço da vida que resta, que cada vez fica mais curta. No subcapítulo de cartas, ele escreveu imensas cartas a familiares, a parentes, a amigos, a conhecidos, todos eles em versos, e ele aqui neste subcapítulo começa com esta quadra: cego ou carta de avião para a terra de onde venho, vai e abraça o coração de um amigo que tenho. Depois, aqui está um outro capítulo que é mais complicado de escrever, que é sobre óbitos, sobre quem morre, mas o David Fagundes conseguiu fazer muitos e bons versos sobre o falecimento de parentes, de amigos e de conhecidos, e são uma série deles que estão aqui, não é só um, todos os poemas com 4, 5 versos cada um, o que não é fácil tratar este assunto da morte, mas ele conseguia com uma certa mestria passar isto ao papel. E então começa neste subcapítulo dos óbitos, tem aqui uma quadra que diz assim: a Deus pede pelos teus com toda a tua realeza, porque quem salva os seus está salvo por natureza.
Em relação ao Natal, Ano Velho e Ano Novo, que ele sempre que se despedia ao ano, ele fazia versos relacionados com o acabar do ano, ou seja, o que ele chamava o Ano Velho e o Ano Novo a que ele queria começar. Não era só o Natal e o Ano Novo, ele tinha quase sempre uma referência ao ano que terminava. Preocupava-se em salientar essa parte do Ano Velho que estava a acabar. E então este subcapítulo começa assim com uma quadra. Há tanto ser humano neste mundo desigual que passa os dias do ano à espera que chegue o Natal. Eu cheguei a falar com ele a respeito disto. Isto tem a ver com aquelas pessoas que são lembradas, ou só lembradas pelo Natal, e então que esperavam o Natal como um acontecimento único, porque nessa data é que eram lembrados. É esta a razão desta quadra explicada por ele. Cantigas ao desafio, ele também teve algumas e admirou algumas, e admirou alguns cantadores e fez alguns versos sobre alguns cantadores. E então diz assim a quadra dele que divide este subcapítulo. O poderoso aqui se esquece da vida que teve abastada, todo o orgulho apodrece ao descer à última morada. Outras quadras e rimas que ele tem, uma série delas ao longo da sua vida, e que este capítulo está dividido também com mais uma quadra. Isto é um resumo, digamos, das quadras que tem aqui, porque são muitas e muito mais. Eu optei por transmitir aqui cada uma de cada capítulo ou de cada subcapítulo como forma de realçar o trabalho do Sr. David Fagundes, que é um trabalho meritório em termos de versos e de rimas. Neste subcapítulo, ele diz aqui: ninguém adivinha o amanhã, diz ele, já é um velho uso, e cada um transforma a lã conforme a roca e o fuso. Depois aqui tem uma cronologia em que se elucida o que aconteceu ao longo de vários anos e que começa também aqui com uma quadra escolhida entre várias que ele tem, que diz assim: para que tanto trabalho como alguém trabalha agora, se a morte vem nos buscar sem dizer dia e hora? E é assim que nós terminamos este capítulo de hoje com um livro sobre David Fagundes, Versos de uma Vida, um livro, uma história, e que se seguirá, ou seja, seguirá com um outro programa, com outro livro a seguir a este. A todos, continuação de boas leituras.